páginas do PT, no Facebook, no site do partido. Então, vamos iniciar agora, né, a segunda parte do nosso seminário, né, da direção estadual do PT, para a gente analisar as eleições de 2020 do ponto de vista das caras novas, as novas ideias que surgiram das urnas. Então, a primeira participante a fazer fala será a vereadora Paola Miguel, da cidade de Campinas. Quero dar bem-vinda, companheira Paola, jovem, negra, né? E dizer para você, Paola, você não está sozinha, né? Saiba que estamos contigo, não abaixe cabeça, eu sei que você nunca vai abaixar a cabeça para nenhum pensamento racista. Parabéns pela sua luta e agora está liberado para sua intervenção, companheira. Luiz, libera o microfone da Paola, por favor. Agora sim. Bom, primeiro eu quero parabenizar a direção estadual por a gente estar tendo esse momento de avaliação. Eu participei um pouco da parte da manhã, então eu vou tentar não consegui participar dela toda, porque eu tive 2 outras atividades no período da manhã, mas eu vou tentar fazer um complemento do que eu ouvi, para a gente também conseguir avançar. Quero saudar aqui, na figura do Thiago, todos os secretários estaduais, quero saudar aqui também, através do Newton Tato, que está aqui com a gente, todos os parlamentares que a gente tem nesse momento. Eu quero saudar todo mundo que está acompanhando a gente e que faz esse seminário ficar ainda mais rico. Eu queria começar meu balanço voltando um pouquinho, né, porque eu acho que não tem como a gente falar de 2020 se a gente não voltar um pouquinho nas últimas eleições, né? A última eleição municipal foi em 2016, que foi um momento muito difícil para a gente. Só o fato de você colocar uma camiseta vermelha e de você ir para a rua, você era muitas vezes atacado verbalmente, né? Até pior, foi um momento onde o PT teve encolheu, né, sua maior encolhida, e foi um momento onde a gente achou que não tinha muito como recuperar, a sociedade achou, né, o mundo achou que a gente estava ali, estaria acabado, e que o PT, na verdade, estava ali, era só chutar cachorro morto. Chegou 2018, a gente tem uma eleição muito polarizada, uma eleição onde não é, a gente acha que 2020 foi atípico, mas 2018 também foi muito atípico. A gente precisa lembrar que teve uma greve de caminhoneiros para o estado de São Paulo, foi muito cruel. Então, aqui em Campinas, a gente parou de fazer campanha durante uma semana porque a cidade estava completamente parada, não tinha gasolina, os supermercados estavam desabastecidos, não tinha como você andar na rua pela essa falta de abastecimento. Além disso, a gente teve a facada, né, a famigerada facada, que faz com que o Bolsonaro saia do tempo eleitoral de 17 segundos na televisão para todos os dias ocupar o horário nobre da grande mídia para saber qual era o estado dele. Sem contar que todos os debates que foram feitos não aconteceram, porque ele se ausentou. Então, 2018, para mim, ele é marcado como o fato da onde a gente não teve um debate político, né? A gente não teve esse debate de televisão, a gente não conseguia debater, era apenas um debate que ia para as redes sociais, e aí as redes sociais, que nos últimos dias, né, quando a gente tentou tomar algumas medidas, a gente fez um grande ato que foi protagonizado pelas mulheres, o Ele Não, que foi às vésperas da eleição, o que combinou também numa série de fake news nos dias seguintes, que tiraram a eleição do Suplicy, da Dilma e do Lindenberg quando a gente fala da região sudeste. Então, por que eu estou trazendo isso? Para trazer a importância das redes sociais. A partir de 2014, a gente já sabia que ela tinha uma grande importância, né? A gente estava ali nas redes sociais, debatendo, conversando com os nossos pares, muitas vezes com amigos, familiares. Foi o momento que a gente começou a perder amigos, né, no Facebook. Em 2016, isso se agravou no âmbito municipal. Em 2018,
ela extrapolou o que a gente poderia imaginar ali de protagonismo, né? As redes sociais se tornaram uma ferramenta tão fundamental quanto o ir para a rua. E quando a gente chega em 2020, que a gente começa no momento onde você vai para a rua camisa vermelha, você não é mais xingado, onde você vai para a rua e as pessoas pedem a volta do PT, a gente tem a pandemia, que tira aquela velha forma da gente fazer campanha de porta em porta, de casa em casa, aquela forma que a gente gosta e aquela forma que é calorosa, né? Muito próxima ao povo. Então, quem até 2020 não estava nas redes sociais, né? Quem não utilizava o Facebook como ferramenta de compartilhamento, como ferramenta de diálogo, quem não utilizava o WhatsApp para poder fazer campanha e todas as outras redes sociais, a partir de 2020 foi obrigado a fazer isso. E esse processo que nos obrigou a ir para as redes, a fazer reuniões virtuais. Um dos motivos da gente estar aqui agora, inclusive, é por conta da pandemia que ainda não se deu. Isso obrigou a muitos de nós a aprenderem a lidar com esse meio digital que a direita, até 2018, estava dominando. Então, quando a gente chega em 2020, a gente é obrigado a se reinventar, a se atualizar, a se digitalizar, né? Então, quando a gente coloca aqui, ó, novas caras, novos rostos, novas formas, é justamente sobre isso. 2020, quem não se atualizou de alguma forma na hora de fazer campanha, na hora de dialogar, não conseguiu fazer a disputa eleitoral nesse ano. Então, eu avalio muito que os resultados que a gente teve, e aí vou colocar um pouquinho aqui dos dados, né? O PT foi o partido que mais elegeu mulheres, que mais elegeu negras e negras, mas também foi o partido, né, a gente não pode ficar aqui só nesse debate, né, que ele é quantitativo, qualitativamente a gente também cresceu, mas a gente encolheu. Então, quando a gente olha para as capitais, quando a gente olha para as regiões, para as grandes cidades, beleza, a gente tem um crescimento de fato. Mas quando a gente olha para cidades menores, né, que é justamente a cidade onde esses grandes debates nas redes sociais, eles acontecem com menos intensidade, a gente não consegue chegar. Então, a minha avaliação principal nesse momento é que, assim, toda a estrutura partidária que a gente tem, diretórios municipais, diretório estadual, aqui no estado de São Paulo que a gente tem macro, ela se tornou ainda mais fundamental para que a gente conseguisse dialogar nessas cidades menores, né? Na cidade que a gente chama do interior. Só que isso não foi o único motivo, né, que fez com que esse eleitorado petista tenha mudado. Porque há uma mudança. Quando a gente olha o mapa de votos da cidade de Campinas, a gente tem a mesma quantidade de votos, só que em locais diferentes. Então, na periferia, nas classes D e E, que a gente estava o tempo todo ali dialogando, conversando, que é o tete a tete, a gente encolheu. Em compensação, a gente cresceu na região central da cidade, que é uma classe média, né? E um pouquinho ali numa classe média, média, né? Vamos dizer assim, que na classe média alta a gente não permeou ainda. Então, o que a gente precisa avaliar nesse momento é que, com o fato da gente ter que ir para as redes sociais, a gente está vendo uma migração do nosso voto. Não é que a gente está simplesmente perdendo o nosso eleitorado, não é simplesmente que os nossos eleitores não estão indo para as urnas, mas a gente está mudando, inclusive, como quando a gente muda a forma de dialogar, a gente acaba também migrando dentro dessas classes. Então, a classe D e E, que não consegue utilizar o pacote de dados para ficar numa reunião o dia inteiro, como a gente está fazendo agora, a gente não consegue chegar. Então, é esse debate que a gente tem que fazer para as próximas eleições, de como que a gente pode dosar essas coisas, como que a gente faz para chegar naquele velho eleitorado que é dito a base do PT, que é dito como sendo o local que a gente está, que é a maior quantidade de políticas públicas que a gente faz é direcionada para essas pessoas, mas sem também perder esse diálogo esse novo diálogo que a gente está estabelecendo
com essa classe média baixa, com essa classe média que ascendeu, inclusive, no governo Lula e Dilma. Então, a avaliação eleitoral desse ano que eu faço é justamente sobre isso. A gente está migrando o nosso eleitorado. Quem ascendeu socialmente com o governo Lula e Dilma, ele é petista, ele entende das nossas necessidades, ele entende o que a gente fala, ele entende a importância da gente ter o PT no poder e ele entende, ele valoriza o nosso legado. Quem está na ponta, quem está na periferia, quem está sofrendo porque não tem auxílio emergencial, quem tem que tomar ônibus todo dia, aqueles que estão se uberizando quando a gente fala em relação ao trabalho, a gente não é alternativa. Então, como que a gente volta a ser alternativa para essas pessoas também? Então, um pouco do que a gente pôde observar nessas eleições é justamente sobre isso. Um outro ponto muito importante sobre a eleição de 2020 é que tem uma migração de voto quando a gente fala de novas caras, né? Se a gente olhar a quantidade de parlamentares que foram renovados em 2018, foi 50% do Congresso. Se a gente olhar aqui na cidade de Campinas, qual é a porcentagem de parlamentares que foram renovados nessa eleição, também é de 50%. Então, de fato, aquela narrativa da antipolítica, né, de que o político não presta, de que é uma classe que não dialoga mais com a população, essa narrativa faz com que as pessoas tenham a ideia de apostar numa renovação. E quando eu falo renovação, não é simplesmente renovação geracional, mas é renovação de quadros mesmo, renovação de votar alguém que não estava ali antes, alguém que está se candidatando pela primeira vez, alguém que está mais próximo a ele, mas não é alguém que está vendo através da reeleição. Então, isso também faz a gente pensar e tentar discutir e dialogar como que a gente aproveita esse momento, né, e mostra que o PT também tem uma renovação e é a nova alternativa também para todos esses momentos que estão acontecendo. Eu acredito que a gente tenha construído uma política interna, quando a gente fala de distribuição de recursos, que ela foi positiva, né? Valorizou os quadros que a gente estava a valorizar. Por outro lado, ela demorou muito para chegar. Então, a gente também precisa debater um pouco isso, de quando a gente fala da nossa organização interna, que é justamente porque... Thiago, você me avisa quando der o tempo, por favor. Tá, faltando 4 minutos, eu te aviso, tá bom? Que é justamente esse é o outro ponto. Essa organização que a gente tem que ter, que não é simplesmente o dinheiro, não é simplesmente ter recurso financeiro, é você também se organizar com isso. Porque nessa eleição, se você não conseguia, quando você não consegue ir para a rua, quando você não consegue ter aqueles materiais que a gente utiliza sempre, como Perforade, carro de som, porque está em falta no mercado como um todo, você precisa também pensar em novas formas de se organizar, novas formas de aparecer, novas formas de se mostrar como sendo uma alternativa para a população daquele município. E a gente tem que lembrar que 2020 foi uma eleição municipal. Então, quando a gente fala isso, é aquele problema que aflige, né, as pessoas, os trabalhadores, no dia a dia. É o transporte público, é o posto de saúde, é o buraco da rua, é o saneamento básico, é a falta de serviços públicos. Então, tudo isso muda completamente a forma com que a gente dialoga com essa população. Então, esse tete-a-tete que a gente perdeu por conta da pandemia e que a gente teve que se reinventar de ir para as redes sociais, ele ainda assim precisa acontecer. A gente não pode ficar só preso no debate nacional de bater no Bolsonaro e não falar do porquê, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, a gente tem a tarifa mais cara do Brasil. Então, a gente precisa encontrar formas, nesse momento, de trazer a narrativa nacional mais próximo dessa realidade. E aí, para também falar um pouco disso, né, dessas novas
novas formas, eu acho que quando a gente tem as pautas que são ditas como identitárias, mas na verdade elas são estruturantes, são novas formas, são novas maneiras da gente apresentar o nosso legado, por exemplo. A gente tem que trazer, quando a gente tem a construção de políticas públicas, de aumentar das cotas, é para a gente colocar negras e negras dentro da universidade. Quando a gente tem uma política do Minha Casa Minha Vida, onde valoriza que dá a chave da casa própria para as mulheres, é uma política de relação das mulheres. Então, a gente precisa pegar todo o nosso legado, tudo que a gente construiu enquanto governo petista, nas regiões, nos estados, né, nacionalmente, destrinchar eles e trazer e explicar isso, porque existe uma nova forma de se organizar que não é mais através dos sindicatos, que é uma nova forma de se organizar que não é mais simplesmente pelos direitos trabalhistas, a gente está buscando outras coisas, só que tudo aquilo que a gente conquistou até agora não pode ser esquecido. Então, todos esses debates, né, esses novos debates, na verdade, essa nova forma de debate que a gente precisa apresentar para a população, ele tem simplesmente uma nova roupagem, né, uma nova linguagem. Além disso, eu acho que quando, em 2018, a gente tem a prisão do nosso presidente Lula, né, e a gente tem essa bandeira tão forte, a gente tem que trazer isso a todo momento também para a gente debater que a inocência do Lula, ele representa não só o Lula, mas representa toda a população brasileira que está à margem da sociedade e que pode cada vez mais sofrer com essa justiça, né, essa falsa justiça que a gente tem, que vale para uns e não vale para outros. Então, a gente tem que colocar isso quando a gente coloca também o debate do genocídio da juventude negra, a gente tem que colocar isso quando a gente esquece que a gente não oferece serviços públicos de atendimento à mulher durante os finais de semana, a gente tem que colocar isso, por exemplo, quando a gente esquece um programa de assistência social e faz com que uma criança seja acorrentada num barril e chegue a um caso de desnutrição. Então, tudo isso acontece, né? Tudo isso é representado na figura do Lula. A gente precisa trazer isso a todo momento, a gente precisa lembrar as pessoas que a gente teve um tempo que não era assim. A gente precisa lembrar num tempo que a gente valorizava as mulheres, que a gente tinha serviços públicos, que a gente tinha atendimento, que a gente tinha assistência social que funcionava, a gente tinha uma política de conscientização quando a gente fala das políticas raciais. E para finalizar, a gente precisa lembrar que a gente, em 2020, a gente teve o fato mundial, né, que começou com o George Floyd, que é Black Lives Matter. E que esse movimento mundial, quando a gente chega no momento eleitoral, ele também precisa ser lembrado para que a gente consiga fazer a disputa de forma não igualitária, mas de forma de lembrar das pessoas de por que a gente precisa valorizar, né, as vidas negras. Então, isso também faz com que a gente dialogue através de um outro viés, através de uma outra ótica, que a gente dialogue através de todo o movimento mundial que foi criado para que naquele momento o holofote também tivesse para as pessoas negras. Então, quando a gente tem uma eleição, onde a gente tem uma maior quantidade de vereadoras negros e negras, a gente tem, pela primeira vez, uma quantidade significativa de representantes trans, né? Quando a gente tem não consigo entrar. Um recorde, né, de eleição de mulheres, que agora somos 4, isso também mostra que a sociedade está querendo que esse debate chegue às câmaras municipais, que esse debate, apesar da gente não conseguir mudá-la por completo, apesar da gente fazer pequenos locais, né, pequenos redutos, a gente ainda assim está mostrando um pouco para a sociedade qual é a importância da gente ter representatividade, né, que é um debate que a gente veio trazendo e a gente não pode se iludir, se dividir, achando que isso divide o nosso debate, porque a gente tem que lembrar que as mulheres são trabalhadoras,
que os negros são trabalhadores, que as negras são trabalhadoras, que os jovens são trabalhadores, que a população LGBTQIA+, são trabalhadores, quem está na periferia é trabalhador, só que a gente não consegue mais, hoje, fazer esse debate e aglutinar através da classe trabalhadora. A sociedade está se organizando de outras maneiras, até porque quando a gente tem a uberização do serviço, é isso que a gente não tem, inclusive, uma consciência de classe trabalhadora. Os direitos trabalhistas que a gente lutou tanto para ter, e agora a gente cada vez mais perde e não importa mais. Então, como que a gente consegue reorganizar a sociedade através desse partido que é o maior partido de esquerda que a gente tem, é o partido, inclusive, que consegue mudar o mundo, que está no holofote de todo mundo? É através desse novo debate que está surgindo diante da sociedade. Então, eu vou me encerrar por aqui, né? Quero muito ouvir a Tainara também, que vem numa ótica de reeleição. Para mim é a primeira legislatura, então tudo isso é muito novo. E a gente tem que lembrar também que quando a gente chega dentro da Câmara, a gente não pode esquecer de nada disso. A gente é petista, a gente tem um compromisso com o Partido dos Trabalhadores e a todo tempo a gente precisa ser pautado por ele. Então, essa ressonância a gente precisa ter independente da cidade que a gente está. É isso, obrigada. Obrigado, Paola. E o nosso presidente do PT, companheiro Luiz Marinho, acabou de entrar, eu acho que já estava alguns minutinhos, chamar o Luiz Marinho para fazer a saudação. Eu não sei se o Paulo Teixeira está por aí também para fazer uma saudação, e logo em seguida a Tainara, que já está aqui conosco também. Presidente. Boa tarde a todos, companheiros, companheiras. Dar as boas-vindas aí, cumprimentar o Thiago e cumprimentar a deputada Márcia Lia, que eu vi aí na sala. Se Paulo Teixeira estiver também, os nossos deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, a Paola, a Tainara. O debate da manhã foi também, né, Meire que está aí. Um excelente debate. Queria parabenizar as debatedoras e a contribuição de toda a companheirada que tem participado aí ativamente dos debates. Lembrar que só o PT é capaz de abrir o espaço para esse debate profundo e abrir a nossa legenda para debates e a inclusão, homens, mulheres, nosso povo negro, nosso povo LGBT, QI+, enfim, a diversidade que compõe a nossa sociedade. Então, queria aí parabenizar de maneira ampla a todas as contribuições e, acima de tudo, agradecer, em nome da direção do PT, agradecer a disposição da nossa militância, os nossos candidatos e candidatas nas últimas eleições, quem sagrou vitoriosas, assim como quem não foi. Lembrar que o resultado do PT é o esforço, é a soma do esforço de cada militante nosso, cada militante nossa, no nosso território. Isso é muito importante. Lembrar que esses debates eles são necessários, e só o PT é capaz disso, para, de fato, provocar o processo da escuta a partir do território, a partir de cada militante no seu movimento, no seu microespaço. É fundamental essa escuta, que a direção possa acolher de forma muito tranquila e muito serena todas as contribuições, para a gente pensar o partido respondendo à conjuntura tão complexa, com esse genocida que dirige o país e o irresponsável marqueteiro que dirige o Estado, e a gente fazer frente a essa conjuntura tão complicada e de forma tão turbulenta a partir da pandemia. A pandemia atrapalhou de forma generalizada o jeito do PT de funcionar nas nossas demandas, nos nossos movimentos sociais, no movimento sindical, movimento social, enfim, sofre muito com isso, e fazer frente à necessidade do Fora Bolsonaro, vacina para todos e todas, a renda emergencial, defesa do emprego, defesa da inclusão social, retomada de um projeto de desenvolvimento. E temos toda a esperança de 21 preparar o nosso partido
para as intervenções necessárias na conjuntura em 21 e também 22, e sonhar com a retomada do projeto de inclusão social e desenvolvimento e, acima de tudo, de combate a todo preconceito, a todo processo de violência, que, em especial, a juventude negra das periferias sofre em todo o território nacional. Sob a liderança do presidente Lula, a gente retomar esse processo. Lembrar, eu fiz isso de manhã, não sei se estou vendo alguns rostos que talvez não estivessem de manhã, estão agora. Ontem nós fizemos uma rápida reunião a princípio, toda a bancada federal estava chamada, nem todos participaram, mas a ideia é de pensar uma agenda a nível... A Direção Nacional está providenciando essa agenda em todos os estados, começaram por Minas, com alguns reparos a serem feitos a partir da experiência da agenda de BH e ali da grande BH, mas também pensar no estado de São Paulo a partir das regiões, para que a gente possa chegar no interior do estado, esse debate necessário sobre a presença do PT no interior, como ajudar as macros, como ajudar a nossa militância, os nossos mandatos, seja de vereadores e vereadoras, nossas deputadas, é o caso da Márcia Lira, no interior do estado, e como contemplar todo o território do estado a partir de pensar uma agenda que o Haddad possa nos ajudar a marcar essa presença. Nós, quem participa da executiva e da direção do Estado, sabe que a gente tem cobrado bastante as nossas lideranças nacionais, quase sempre não tem uma boa escuta sobre essa necessidade de pensar as agendas para o interior, mas parece que agora há um sentimento colocado dessa necessidade. Eu tenho chamado a atenção dentro da tragédia do resultado eleitoral 2020, que muita gente assim os vê, e olha para São Paulo com uma visão muito crítica em relação ao estado de São Paulo. Lembrar que nós estamos sofrendo muito com a falta até de estrutura, né, do nosso partido, o comprometimento das nossas finanças. Muita gente nem compreende, né, esse processo, mas nós estamos aí prisioneiros dos resultados do jeito que foi conduzido a campanha, em especial em 2014, na reeleição da presidenta Dilma e a candidatura do companheiro Padilha no estado de São Paulo, deixou ali um resultado muito dramático para a gente administrar, e vamos ter que administrar por bons anos futuros no PT. Então, é preciso de uma sensibilidade da direção nacional para olhar o estado de São Paulo, até porque São Paulo responde por 22,7% do eleitorado do país, e nós tivemos, com toda a dificuldade de 2020, e eu tenho que agradecer, a direção tem que agradecer a disposição de toda a militância nas campanhas, nos desafios de candidaturas a prefeitos, vereadores e vereadoras, porque nós tivemos em São Paulo exatamente 22% dos votos que o PT teve em todo o Brasil, ou seja, nós estamos aí cumprindo rigorosamente a média do que nós representamos no país. Mas isso é pouco, nós sabemos que nós podemos mais. E essa necessidade de pensar a organização agora, a partir dos seminários que nós estamos realizando, a partir das agendas que nós podemos propiciar no estado de São Paulo, pensar um processo de retomada, de maior contribuição do PT do estado de São Paulo para o Brasil. Ou seja, se a gente melhorar um pouquinho, nós vamos contribuir muito com o projeto nacional. Mas se a gente continuar sendo enfraquecido, nós podemos comprometer o projeto nacional. Então, só queria deixar essa reflexão e, acima de tudo, além de dar as boas-vindas, agradecer a disposição de cada um de vocês. Num sábado, aqui à tarde, já teve o debate da parte da manhã, agora a parte da tarde. Eu tenho agenda à noite com o PT, por exemplo, de Rio Grande da Serra, que tem um seminário lá na noite hoje. Enfim, estamos aí trabalhando muito para poder responder essa complexa conjuntura, e eu agradeço a cada um de vocês dessa disposição, tá bom? Abraço forte, bom debate, bem-vindos e bem-vindas aí nesse processo. A gente que agradece ao presidente Luiz Marinho pela presença, a contribuição. Antes de eu chamar aqui a próxima, eu quero dizer aqui que estão aqui presentes conosco companheiras e companheiros da Executiva Estadual, Rose Gaspar, Januário, o Eric da Juventude,
a Bel da LGBT, a Débora, que eu já falei, das mulheres, a Miriam, nossa secretária do Interior, e os demais, as demais que tiverem, vão colocando no chat. O Fabinho, já falei também, que está nos ajudando aqui a coordenar a mesa. Eu não sei se o Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira está aí, se ele tiver para fazer a saudação, depois a deputada Márcia, e a gente volta para a nossa mesa, que é a companheira Tainara, a próxima inscrita. O Paulo Teixeira está presente? Ainda Tiago, é o Zuc, sou assessor dele. O Paulo entrou numa reunião que ele foi chamado agora de urgência, ele deve entrar aqui daqui uns 40 minutos. Então tudo bem, ele fala depois da Tainara. A deputada Márcia Lia, lembrando que o deputado Newton Tato também já está presente aqui conosco. Deputada, a senhora quer falar? Quero rapidamente. Fica à vontade. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Eu já participei da reunião no período da manhã, já fiz uma fala lá e vou reiterar os termos da minha fala no período da manhã. Quero cumprimentar o nosso presidente Luiz Marinho, quero cumprimentar a todos os deputados, o deputado Nilton Tato, o deputado Paulo Teixeira, enfim, todos aqueles que estão nessa sala, cumprimentar também a todos os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, da Executiva Estadual, e cumprimentar, em nome do Luiz Zuc, cumprimentar todos os demais companheiros e companheiras. Estou vendo aqui a Bel Sá também, nossa querida Bel. Um abraço a todos e a todas. Companheiros, esse momento é um momento de realmente nós nos debruçarmos sobre as dificuldades que nós temos, para a gente corrigir rotas, e para a gente poder tomar as decisões importantes que nós temos que tomar, porque o momento é de muita dificuldade, nós precisamos estar firmes na resistência e na luta. Para que nós estejamos firmes na resistência e na luta, nós temos que estar unidos, deixar as nossas diferenças de lado, deixar aquilo que não agrega, aquilo que não une, aquilo que não constrói, para que a gente possa enfrentar esse momento tão difícil que a gente vive no nosso Brasil. As pautas que estão colocadas para o Congresso Nacional, as pautas que estão colocadas de desmonte do Estado, de retirada dos poucos direitos sociais que ainda restam, são pautas terríveis e que nós temos que assumir aí a liderança, todos nós juntos, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades com vistas, sim, a 2022. Eu estive de manhã num evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a palavra de ordem lá é resistência, luta e a solidariedade. Eu trago as palavras dos companheiros do MST para essa reunião. Companheiros, é unidade na luta, resistência na luta, resistência para enfrentar o Bolsonaro, para enfrentar o que significa o grupo do Bolsonaro, e quero pedir aos companheiros muita unidade, muita luta juntos para que a gente possa encontrar aí o caminho que nos levará, eu tenho certeza, 2022, novamente, a devolver ao povo brasileiro dignidade, devolver ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro tanto quer, que é a soberania nacional. Então, parabéns a todos que organizaram o evento. De manhã foi muito bom e eu tenho certeza que agora, no período da tarde, será muito bom também. Um grande abraço e resistência, resistência, luta e luta. Tamo junto. Muito obrigado, deputada Márcia Lia, lutadora das mulheres do interior paulista e da cidade também. Também dizer, está aqui também presente o companheiro Abidael, do Setorial de Segurança Pública, e o Alan, que é presidente do PT de Rio Claro. Lembrando, as inscrições são pelo chat. Então, aproveitem que durante a fala da nossa querida Tainara, é o período que nós vamos estipular. 5 minutos antes eu vou avisar que vou estar encerrando as inscrições. Tá bom? Já temos, acho que, 9 pessoas inscritas. Tainara, é contigo, minha querida. Obrigada, Tiago. Eu não canso de ressaltar o quanto é um prazer sempre estar na tua presença. Muito boa tarde ao nosso presidente Luiz Marinho. Boa tarde também, em nome do Fabinho Marques, saudar toda a região da macro-região de Ribeirão Preto, aqui do nosso interior paulista. Saudar todos os companheiros e companheiras. É uma honra estar numa sala tão cheia
de gente com coração tão bom. E saudar de forma muito especial, já estendendo meus parabéns à companheira Paola de Campinas. Companheira, tua vitória é minha vitória, então eu estou muito feliz. Peguei boa parte da tua fala e vi que, inclusive, foi uma fala na linha da minha, na outra atividade que eu estava. Bom, fui chamada aqui nesta tarde, companheirada, para fazer uma avaliação do cenário eleitoral, no tema, neste recorte do Novas Caras, Novas Ideias. Bom, neste último ano, 2020, eu completei 12 anos de campanha de rua, de militância, e tive gratas surpresas, mas grandes dificuldades. Eu quero chamar a primeira atenção de todos os companheiros e companheiras para que a gente consiga, de fato, transformar o nosso discurso em prática. É o que eu clamo, é o que eu peço para quando a gente começa a nossa fala. E por que eu faço isso? Isso é algo que eu faço todos os dias pela manhã comigo. Eu acordo e penso, o meu discurso tem que ser a minha prática diária. O meu discurso tem que ser aquilo que eu faço, aquilo que eu efetivo. Se eu quero mais mulheres pretas na política, a minha ação tem que ser de fortalecimento. Se eu quero mais pessoas LGBT, se eu quero mais mulheres periféricas, isso tem que ser prática e não só discurso. E essa é a avaliação que eu inicio fazendo no nosso cenário eleitoral. Eu disputei as primeiras eleições em 2016, num cenário onde nós tínhamos acabado de passar pelo impeachment da presidenta Dilma, e foi um cenário muito difícil de fazer campanha. Saímos vitoriosos, mas a vitória ela vai se dissolvendo quando a gente entra numa Câmara onde nós temos cerca de 80% de homens, né? Apenas 2 mulheres, era muito difícil de legislar. E agora, num cenário de 2020, a consciência de que nós fomos eleitos, nós que fomos eleitos em 2020, fomos eleitos em meio a uma pandemia mundial, que já matou mais de 250 mil brasileiros, e que, nesse contexto, a população que nos elegeu para enfrentar esta pandemia. Além de termos sido eleitos e eleitas em meio à pandemia, nós fomos eleitos para enfrentar este período tão difícil. Então, a população confiou a vida dela nas nossas mãos. E aí eu trago para o Partido dos Trabalhadores para dizer, essa história de novas ideias, novas caras, é difícil, companheirada. Por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o conflito geracional dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Uma luta não anula a outra, uma causa não anula a outra. E quando eu escuto Paola dizendo sobre tudo que ela coloca... Gente, o conflito geracional, a gente tem que saber que as lutas elas estão nos sindicatos, estão nas bases, mas que neste momento de pandemia, onde nós vimos uma outra forma de organização, inclusive pelas redes sociais, inclusive não, sobretudo e principalmente pelas redes sociais, é hora da gente começar a dar ouvidos para esses jovens que estão tão antenados nas redes e tirar uma nova linha de um novo modo de falar com os nossos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que estão esperando a nossa voz, que estão esperando a nossa linha, que estão esperando a nossa liderança. A gente nunca vai parar de fazer as mobilizações de bairros, de base, conversar, reuniões plenárias e fazer reuniões onde a gente toma um café, come um bolo e discute o PT. Isso não está anulando nós fazermos uma grande mobilização via redes sociais, uma grande onda, e por isso eu tenho tanto orgulho da Secretaria Estadual de Mulheres, da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo, porque a gente está sempre antenado. Então, vindo dessa linha de raciocínio, onde existe um conflito geracional no PT, onde são ignoradas as novas formas de comunicação, os novos meios de reunião, os novos meios de entregar conteúdo para as pessoas, nós precisamos repensar algumas coisas. Não há uma luta que anule a outra, as lutas são complementares e elas se ajudam no objetivo comum, que é derrotar o bolsonarismo no país. E ele deu uma grande lição de casa para a gente, né? Como usar o WhatsApp para ganhar nas eleições, como se comunicar, né? Só que a gente tem nas nossas mãos a verdade, e eles trabalham na fake news, que é outra coisa que nós temos que derrotar. Então, estar num segundo mandato, onde eu assumo agora a Câmara dos Vereadores como vice-presidenta da casa, que é outra dificuldade, né? Eles aceitarem uma mulher preta, dando ordem, encaminhando os rumos da Câmara Municipal. E também, onde eu sou a vereadora mais votada da cidade, isso eu levanto com orgulho, porque nós vivemos momentos de muitas trevas nos 2 primeiros anos do mandato, onde a rádio municipal só batia no nosso mandato.
E agora, como a gente ampliou a representatividade nas eleições, eu pensei, poxa vida, vamos parar de me bater, né? Mas o alvo continua sendo o mesmo. Então, o recorte de raça, o recorte de gênero, o recorte de orientação sexual, ele é feito, ele é necessário, e a representatividade importa sim. Nós precisamos ampliar a nossa representatividade nas câmaras, nas assembleias, nos espaços de poder, nas prefeituras, nos cargos comissionados e começar a dar rumo. Porque a outra questão que eu trago para os companheiros, a gente tem que parar de ser pautado, parar de responder. Nós temos que dar a linha. O povo brasileiro está esperando isso da gente. O povo brasileiro espera que a gente pare de responder se menino veste azul e menina veste rosa e a gente comece a dar o tom da luta do Partido dos Trabalhadores. Quando o companheiro Marinho coloca, e ele é muito feliz na colocação, em dizer sobre a inserção no interior, como que a gente se aproxima, eu penso muito nisso e penso todos os dias, Marinho, isso é fundamental, que o nosso companheiro Haddad tenha agendas para o interior, que a nossa população não seja invisível, porque enquanto continuar a ser, né, os vitoriosos aqui continuarão a ser Dória e Bolsonaro. O interior do Estado é conservador. O interior do Estado vota nessa legenda que não é a nossa. E nós precisamos inverter essa lógica de poder. E aí, já encaminhando a minha fala para o final, eu penso que nós temos muito pouco e muito tempo para organizar uma luta vitoriosa para 2022. Mas essa caminhada começa hoje. Ela começa nos nossos mandatos, ela começa nos nossos grupos de WhatsApp, ela começa nas nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, a nova rede, que é o Clubhouse, que está chegando aí. Eu não sei se a companheirada conhece, mas é outro avassalador, rede social que está aí para a gente discutir política, colocar os nossos pontos. Então, nós precisamos, companheirada, em primeiro lugar, transformar todo o nosso discurso de representatividade, de importância da companheirada na política, em prática. Chega de discurso, vamos transformar em prática. A unidade tem que ser prática e não discurso. A segunda questão é que nós precisamos deixar o conflito geracional de lado e começar a pensar uma luta não anula a outra, e todo momento que nós pudermos unir as forças para dialogar com a sociedade, seja via reuniões, seja via Zoom, seja via Google Meet, seja via Facebook, nós precisamos reunir e dar esse olhar todo especial para o interior do estado de São Paulo, para o nosso interior começar a dialogar com as nossas pautas. A nossa população está muito carente de linha. Quem dá a linha, quem é líder, quem chama para a luta, quem mostra a oposição ao Bolsonaro. E nós estamos aqui para fazer isso. Eu me deixo à inteira disposição para as dúvidas, questões e críticas. Vamos construir juntos um caminho muito bonito, que não tem outro partido para construir senão o nosso. Eu confio no Partido dos Trabalhadores, eu confio nas companheiras e nos companheiros, eu confio que a luta, a cada dia, vai trazer a nós um sol vitorioso, brilhante, que vai tirar a fome da mesa do povo brasileiro, que vai dar condições de estudo, que vai voltar a dar teto, que vai voltar a fazer a faxineira viajar de avião e, com certeza, colocar os nossos estudantes fazendo intercâmbio, e nós não vamos ter dúvidas, que quando o povo precisa, é o PT que está lá. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo, eu fico aqui junto de vocês. E um abraço. Maravilhosa. Paola e Tainara mostrando a voz da mulher negra aqui no estado de São Paulo. Que orgulho dessas duas companheiras. E vamos lá para o debate. Vou perguntar de novo, porque eu sei que o companheiro tem outra reunião. O Paulo Teixeira não chegou ainda, né? O assessor dele está por aqui. Eu esqueci o nome, o crush. O Paulo não chegou ainda não, Thiago. Tá. Vai me atualizando se ele chegar, tá? Beleza. Ô, Nilton, você não quer fazer nenhuma saudação mesmo? Que aí eu vou para as inscrições direto. Tiago, eu vou entrar agora às 3 horas. Na verdade, eu estou com orgulho da porra dessa mulherada do PT, dessa juventude do PT, né? Parabéns ao diretório estadual. E pena não conseguir agora ouvir as companheiras e os companheiros que estão inscritos para o debate. Às 3 horas já abro outra sala lá. Parabéns, Thiago. Obrigado, Ei. Muito bom. Obrigado, Paola. Obrigado por Tainara. Abraço, Nilton. Então, gente, Nilton Tato, conforme nós combinamos,